Professor Carlos, é um grande problema que eu vejo hoje. Ontem mesmo eu vi uma pergunta no meu grupo de arqueologia do Telegram, grupo maior, uma pessoa me marcou um livro lá, que a gente sempre está alimentando com livros e tal, né? A gente tem uma biblioteca bem grande, e o cara marcou o livro e me marcou e perguntou, né? Você vai abordar esse livro, que às vezes em lives eu costumo indicar livros, abordar alguns livros, né? Trabalhar alguns livros também. E ele perguntou: você vai abordar esse livro em live? Porque se você for abordar, eu nem vou ler. Quer dizer, é complicado, gente. O pessoal É quer que a gente difícil. leia por eles, né? Aí é difícil, né? É muito É, difícil, mas é a nossa cultura. Talvez mude em algum momento, não sei. tomara. Melhore outras gerações, né? Não sei. Tomara. Deixa eu continuar aqui. O Código Penal do documento de Damasco, 4Q270, estipula a expulsão irrevogável no caso de um homem fornicar com a sua esposa. Isto pode referir-se a relações sexuais ilícitas com uma mulher menstruada ou talvez, mais provavelmente, com uma mulher grávida ou na pós-menopausa, uma vez que, como Joséfa afirma claramente em relação aos essênios casados, o sexo entre cônjuges só era lícito se pudesse resultar em concepção. Então tá lá no Guerra 11161. Eu tenho minhas dúvidas se essas regras eram respeitadas, né? Olhando a natureza humana. Eu não me convenço disso, não. Né? Eu não me convenço disso, não. Né? Estamos tentando engravidar todo dia. É, Olhando a natureza humana, isso aí, para mim, na época dele, estava só no papel para ter um tipo de controle moral, controle ético, né? Porque exatamente. realmente o homem, né, o homem antigo, ele era violento, ele era possessivo, né? Havia esse problema social, não havia uma consciência de respeito. Há 2 séculos atrás não existia ainda consciência social de respeito à mulher. Então a gente desenvolveu isso mais ao longo do século XX até. Então, eu imagino naquela época. Então eu acho que isso aí era mais para trazer, de alguma forma, um controle, um meio termo, para que não houvessem abusos. É o que eu penso. Eu não acredito que o ser humano seguir isso aí à risca, não. É ruim, hein? Dentre as características distintivas da comunidade, destacam-se a contestação do culto oficial do Templo de Jerusalém. Para eles eram sacerdotes espúrios, impuros e por aí vai. Administrado pelos saduceus. A adoção de um calendário solar próprio para as festas, que pode contribuir para a compreensão da discrepância cronológica na narrativa da paixão de Jesus nos evangelhos sinóticos e em João 7. Quero fazer uma pausa aqui, tá? Eu peguei aqui a referência bibliográfica que eu peguei, que fala sobre isso. Ela tinha sido produzida antes de 2017. Em 2017 foi publicado o pergaminho, ou a tradução e a explicação, publicado, artigo científico publicado, do calendário dos essênios. Fizeram até revista, fizeram vídeo no YouTube para anunciar, fizeram o calendário de madeira para mostrar como é que era e coisa e tal. E, academicamente falando, quem se debruçou sobre o assunto já sabe que o calendário da Páscoa de João é o calendário essênio. Essa é a discrepância. Então a questão é essa. Mais uma evidência que o evangelho de João era o evangelho essênio. Que a Páscoa de Jesus, entre João e os sinóticos, não combina. Não bate. Tem discrepância. Mas por que tem discrepância? Porque o evangelho de João é o evangelho essênio, obviamente, seguiu o calendário da Páscoa, o calendário essênio. Não segue um calendário romano, ou greco-judaico, ou judaico, da época do templo. Não.
segue o calendário essênio, o Evangelho de João. Por isso, o artigo científico foi publicado em 2017. Artigo científico publicado, revisado por pares, anunciado a sua publicação, saiu em vários sites de arqueologia, tá bom? Em inglês, volto a dizer, em inglês, tá? Sempre bom frisar isso. A prática de vida comum sob uma hierarquia, a aplicação de uma rigorosa disciplina com reconhecimento e confissão de falhas. Tinha muito disso também nos essênios. Você tinha que confessar o seu pecado verbalmente. Você confessava seu erro, seu pecado. Isso é muito interessante também, que no Evangelho, a oração do Pai Nosso e o Marcos 11 também, traz muito essa questão da confissão. Você tem que confessar o teu pecado. Perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Marcos 11, antes de dobrar o teu joelho lá ao teu pai em secreto no teu quarto, fecha a porta lá e confessa. E essa confissão lá de Marcos 11 até é uma cópia do livro de sabedoria, né? O Deuterocanônico, que já trabalhava esse aspecto da confissão quando você for orar para pedir alguma coisa a Deus, tá? A observância de orações em horários determinados. Isso aqui também, aí já está, essa parte é acadêmica, né, investigada, mas já entra na parte esotérica. Essa tradição tem no esoterismo até hoje. Cada pedaço da hora do dia ali é um tipo de oração para um tipo até de anjo em algumas situações, tá? Então, um tipo de anjo, um tipo de princípio, né? Que o ângelo, a mensagem, na verdade, é a mensagem divina. É um princípio. É assim que é interpretado na gnose, né? Não é um negocinho com a asinha batendo, vindo na sua direção, não. É uma mensagem, né? Que vem para você. Aí, ao longo do tempo, aquilo foi sendo personificado, tá? Então, vamos lá. Em horário determinado, a existência de livros doutrinários e manuais e a aceitação de um dualismo moral evidente na distinção entre filhos da luz e filhos das trevas. Possivelmente em referência à perseguição dirigida ao mestre da justiça em 152 antes da Era Comum, um sacerdote expulso do Templo de Jerusalém por Jonatas Macabeu, e que, segundo Flávio Joséfo, teria desempenhado um papel seminal na formação do grupo.